Fala pessoal, Fernando Paiva por aqui e vamos aí continuar o desenvolvimento do nosso game, o Pong. Essa é a terceira aula, nós já fizemos duas aulas anteriores, vou deixar o link na descrição aí para quem não viu. E hoje nós vamos criar aí os pedals. Os pedals são as raquetinhas, tá pessoal? Então nós vamos criar esses pedals, vamos usar aí técnicas de programação objetos e MVC. Então hoje nós vamos criar o Pedal Model, o Pedal Controller e a cena do pedal, tá? Project Settings, Input Map. Nós vamos criar aqui as Input Maps. Se não aparecer assim para vocês, vocês marquem aqui, tá? Ó. Cliquem aqui em Show Built-in Actions. Nós vamos criar Pedal Left, adiciona, e depois Pedal Right, e adiciona. Bacana? E depois vem aqui em Filter, Pedal. Tá aqui os pedals que nós criamos, aqui os eventos que nós criamos. E aqui nós estamos criando, pessoal, os eventos de teclado. Então, eu venho aqui em adicionar evento e aperto a setinha para a esquerda, a seta do teclado à esquerda, ok? E eu vou adicionar mais uma aqui, que é a letra A, ok? E aqui no right a mesma coisa. Nós vamos clicar na seta para a direita e vamos adicionar aqui o D, que é a seta, que vai trabalhar também como seta para a direita. Beleza? Então, nós criamos os controles aqui. Agora, nós vamos criar a cena, que vai ser o nosso Pedal Player View. Nós vamos criar um Static Buddy. Static Buddy, Create, e vamos dar o nome de Pedal Player View. E já vamos salvar essa cena dentro da pasta Views, que é onde ficam as nossas cenas. As cenas estão em Views. E aí eu crio a pasta Pedal Player View. É isso, por enquanto é isso, tá? E aí agora vamos criar o model, assim como nós fizemos com a bolinha. Vai se chamar Pedal Model, usando as convenções da Godot, tá? Vai estar tudo no GitHub, pessoal. Então, depois vocês baixem o projeto do GitHub. Vamos estender aqui de Resource e vamos dar um nome para essa classe. Class Name, Pedal Model. E já vamos criar aqui também o nosso log para essa classe, que vai ser const class name log, que é igual ao nome da classe. Isso daqui facilita para a gente criar os logs do nosso sistema. Vamos criar a variável speed, que vai ser a velocidade do pedal. Vou colocar aqui 400, igual a 400. Vamos criar o var limit left, que vai ser float também, que é igual a 60. Var limit right, que é o limite direito. Float igual a 1092 por conta do tamanho da nossa tela, que nós estamos usando o padrão da Godot, tá? E vamos criar um método aqui também, uma função chamada reset, que vai ser para resetar a velocidade do nosso pedal. E ela vai ser um void. Speed igual a 400, para manter o nosso pedal em 400. Bacana? Bom, então já salvei a classe está toda definida, é o nosso model aqui. E agora nós vamos criar o controle. Clico aqui com direito na pasta de controle, em Core Controllers, e vamos criar. Só que aqui, pessoal, nós vamos usar uma tática diferente. Nós vamos criar um controller genérico, que ele servirá para qualquer pedal, inclusive para IA, que nós vamos criar depois. Então, nós vamos criar aqui uma classe abstrata. Para quem entende de orientação a objetos, nós vamos criar uma classe abstrata.
que terão seus métodos que deverão ser importados, que deverão sofrer herança para as classes filhas e deverão ser implementados nas classes filhas, tá? Então, nós vamos criar aqui o Pedal Base Controller. É a classe base, é o controle base do nosso sistema para os pedals. Bacana? Bom, vamos abrir ele aqui. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai estender de static body 2D. Por quê? Porque os pedals, eles herdam de static body 2D. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar um nome para essa classe. Class name, pedal base controller. E já vamos também criar o nosso log para essa classe, que vai ser o nome dela aqui, para a gente ter o log dela. Vamos criar aqui as assinaturas. A primeira assinatura que nós vamos criar é para o ready. Ready. E eu vou só colocar a PES aqui, tá? Vou criar as assinaturas e vamos colocando o PES. Depois nós vamos implementar isso. O process PES. Depois nós vamos criar uma assinatura para handle movement, que ele vai receber delta float. E ele também é void pass. Estamos criando só assinatura aqui, depois a gente vem implementando esses métodos, tá, pessoal? Métodos abstratos nós não vamos implementar aqui, nós só vamos deixar a assinatura. Func move, vamos criar uma função de movimento. E essa função, ela recebe direction, float e delta float. E ela também é um void e pass. A função move criada. E precisamos também de uma função chamada, vamos chamar essa função de func set speed. Set speed. E essa função vai receber new speed. Dois pontos, float. Esse é um void também. Pass. E func set pedal, que é para manter o pedal centralizado. E pass também. Agora, o que a gente... Ah, a gente precisa de uma outra função aqui. Func on ready. Também vai ser só o PS por enquanto. Vamos começar a implementar isso daqui. Aqui no ready, eu vou colocar o print log, o nosso print log. Print log, só para saber se está realmente sendo executado através da classe base. Aqui vou colocar log manager, log type, info. E aqui eu vou colocar o class name log, mais ready. Tá? Vamos aqui também colocar nesse ready, ele tem que executar o on ready. Ready. Por que ele tem que executar? Porque sempre que ele executa, sempre que ele carregar, que ele for trabalhar com esse método base, com esse controller base, eu quero que ele já, quando ele criar, ele já execute a classe onReady, tá? E aqui na onReady, nós vamos colocar um outro print log. E aqui vai ser onReady. OnReady.
e depois nós vamos começar a implementar o process. O que que o process vai fazer? Ele vai chamar o handle movement passando o delta. Só isso, tá? Implementamos aqui o process. E o handle movement, o que que ele vai fazer? Ele é um método abstrato. Então, eu vou colocar aqui o print log informando que ele precisa ser implementado, porque é abstrato. Nosso print log vai informar que ele precisa ser implementado. Então, aqui estamos colocando que o método abstrato precisa ser implementado. O método move, ah, o que que a gente vai fazer com esse método move? Ele vai trabalhar em new x é igual, vamos colocar aqui ele vai trabalhar em x, então position.x, position.x mais direction vezes hum, vezes tá faltando alguma coisa aqui, deixa eu ver, deixa eu conferir, pessoal. Ah, tá. Vai ser vezes model.speed. Opa, nós não, aqui a gente esqueceu de definir o módulo. Então vamos criar aqui o objeto var model, dois pontos, paddle model, paddle model igual paddle model.new. Aqui criamos o objeto. Agora sim, agora conseguimos pegar aqui model.speed vezes delta. É isso, tá? Essa é a implementação do move aqui. Aqui agora, nós precisamos, de criarmos essa variável newX, nós vamos colocar aqui o position, que é a posição do pedal, trabalhando com ele diretamente, que é o static 2D, position.x é igual a clamp, e esse clamp ele funciona como um limitador, tá? Então, newX model.limit left e model.limit right. É isso que esse clamp vai fazer. Clamp. Clamp. E position.x é igual a clamp. Tá? Então, o que que esse clamp faz? Ele limita onde ele vai limitar as extremidades do eixo horizontal X, tá? É isso que ele faz. No setSpeed, nós vamos fazer model.speed é igual new speed. Só isso. E o reset pedal, nós vamos colocar que o position.x é igual center x. Vamos conferir aqui se está tudo certo. Esse método aqui, o handle movement, ele é um abstract method. Aqui o move implementado. Vamos ver se cada método aqui está implementado nessa classe base, nesse pedal base controller. Então, o ready aqui, simplesmente eu passo um ready e depois no func process. Func process eu chamo handle movement. Um ready ele precisa ser implementado. Nós vamos implementar nas classes filhas. O move ele percorre em Y e ele tem os limitadores dele. E nós temos o reset pedal. Bom, aparentemente está tudo certo, pessoal. E agora, o que que nós vamos fazer? Com o método, com
a classe base do controle implementada, nós vamos criar o controle dessa classe nossa, da nossa view. Então, como que vai se chamar? Pedal Player View Controller. Esse será o nosso controle da classe. Inclusive, eu já posso até adicionar ele aqui, tá? Para já deixar adiantado. Então, eu venho aqui, Controller, Core Controllers, Pedal Player View Controller. Então, eu adiciono ele aqui, já adicionei ele aqui. Pedal Player View Controller. Só que ele estende de quem? Essa classe, ela estende de Pedal Base Controller. E ela vai se chamar Class Name Pedal Player View Controller. Agora, pessoal, para a gente saber se isso está funcionando realmente, eu vou tentar aqui criar a nossa classe, a nossa variável de controle, a nossa constante. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e copio isso daqui. Quando eu copiar, para saber se está funcionando mesmo a herança, isso aqui vai dar erro. Porque eu não posso ter lá na classe pai o mesmo nome aqui da classe filha. Olha lá, ele vai falar, ó, The member class name log already exists in parent class pedal base controller. Então, está funcionando a herança aqui. Para isso, o que que eu faço? Eu coloco aqui child. Class name log child. Aqui eu tenho o nome da nossa classe aqui, que é o nosso controller, funcionando tranquilamente. Então, toda classe filha vai ter isso aqui, ó, class name log child. E aqui eu tenho class name log, que é ela mesma. Então, aqui a gente já sabe que a nossa herança já está funcionando. Por conta que deu erro. Uma variável que está na classe pai deu erro na classe filha, porque ela já existe. Então, ele fala para mim que ela já existe, eu não consigo redefinir ela, a não ser que eu dê um novo nome para ela. Então, aqui, ó, class name log child, eu sei que é filha. E aqui eu sei que é a classe pai. Bacana? Bom, vamos implementar essa classe também, começar a desenvolver esse controller. Esse controller, ele vai ter func onReady que está lá na classe pai que nós implementamos. E aqui nós só vamos colocar um print log. Vamos copiar um print log aqui e deixar ele ali já feito. Aqui não é class name log, é class name child. Porque para a gente saber que está dando erro na child, na classe filha. onReady. Então aqui, tá? E nós vamos implementar um método abstrato, que nós já deixamos lá assinado na classe Py. Nós vamos fazer o seguinte, handle movement. Pronto. Aqui agora sim nós vamos implementar. Então o que que vai ser? Var direction igual a 0. E vamos implementar os inputs do teclado. If input.isAction pressed, que vai ser o nosso pedal right. O que vai ser isso daqui? Vai ser direction igual, simples assim. E aqui agora nós vamos fazer para o left, porque eu quero que se eu apertar para a direita, ele vai para a direita. E aí, o que eu faço? Eu vou copiar isso daqui e aqui vai ser pedal left. Pedal left vai ser -1, para ele ir para a esquerda. E aí eu vou fazer o seguinte, if direction igual a 0, ele para. Return, ele fica parado. Tá? E aí, o que que nós fizemos aqui? Lá na classe Py, nós implementamos um método concreto lá que faz o move. E aí eu simplesmente chamo move e passo direction para ele. Simples assim. E está pronto aqui, pessoal. O nosso... E passo o delta também, né? Está faltando o delta.
e passo o delta para ele mover o nosso pedal, tá? Com isso, nós criamos aqui um método filho que herda da classe Py, que é a Pedal Base Controller, e eu tenho aqui a classe filha, que é Pedal Player View Controller, que é o controlador da view. Com isso, nós temos aqui 100% orientação a objetos, usando classes abstratas, implementando um método Handle Movement na filha e chamando aqui o movimento, tá? Agora, nós vamos continuar essa classe Pedal Player View. Ela não está pronta ainda. Vamos fazer ela aqui. Eu vou adicionar, vou clicar aqui no Pedal Player View, eu vou adicionar o Collision Shape, que está faltando, que ela obriga a ter esse Collision Shape, e eu vou colocar ele como um retângulo. E depois eu venho aqui de novo na classe, no nó principal, e coloco aqui um Color Rect. Color Rect, que vai ser a representação do nosso, da nossa raquetinha, do nosso pedal. E eu venho aqui em Layout, venho em Transform, e eu vou colocar ele com size em X, vou colocar ele de 120, e em Y, eu vou colocar ele com 16. E depois eu ajusto aqui, ó, o Collision Shape dele. E aí eu aumento aqui, pode ser pelo mouse também, não preciso fazer por coordenadas aqui. Pelo mouse é mais simples de fazer. E aqui eu já tenho o meu pedal pronto. Bacana? Então, o que nós fizemos nessa aula? Nós criamos o model, primeiro o model com as propriedades e métodos aqui, típicos do model, pedal model. Depois criamos o base, que é o pedal, que é o controlador base, que todos os pedals vão herdar desse base aqui. E aí eu criei a filha aqui, né? A classe, o controlador filho, que herda de base. E aqui implementamos os inputs do teclado e já damos o movimento para ele usando lá a classe base. Bacana? Então, isso daqui, pessoal, já está pronto. Fizemos aí rápido, em 20 minutos, fizemos tudo isso de forma usando 100% orientação a objetos, deixando o nosso código limpo, bonito, fácil de ser entendido, né? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui na nossa arena, que é a nossa Game View, aqui, nós vamos instanciar, vim aqui, ó, Instantiate Child Scene, venho aqui, clico no mais aqui e coloco aqui o nosso Pedal Player View. E vamos ver o que acontece. Tá aí o nosso Pedal Player View e vamos alinhar ele lá embaixo. Vamos alinhar ele bem lá embaixo para parecer aqui que ele está controlando essa região aqui. Eu posso deixar ele até centralizado. Vamos executar isso daqui para ver como funciona. Olha lá, eu já tenho aqui, ó, o meu pedal se movendo com o meu teclado. Então, eu aperto D, ele vai para a direita, aperto A, ele vai para a esquerda. Aperto a seta para a direita, ele vai para a direita. Aperto a seta para a esquerda, ele vai para a esquerda, tá? Ainda nós não fizemos a parte de colidir com a bolinha. Vocês viram que a bolinha já veio caindo aí. Mas é isso, tá? Pessoal, para quem está gostando aí, deixa nos comentários, quem está acompanhando, deixa nos comentários. Aqui também, ó, nós já temos os logs das nossas classes aqui, mostrando para a gente, igual aqui, ó, Ball View Controller, já exibindo aqui para a gente, né? Então, para quem está gostando, pessoal, deixa os comentários aí, curte, comenta, compartilha. E deixa nos comentários aí também os próximos jogos aí que vocês querem que eu refaça. E vamos estudando aí sobre isso. E também segue aí meus jogos, o Front 44 e o Voidens também. Já deixa aí curtir, comentar. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até a próxima aula.